Vamos a mais análises. Professor Marcos Vinícius de Freitas, o Gani, falou agora há pouco que não acredita que o Donald Trump vai implementar todas as medidas que ele está prometendo nos últimos dias, sobretudo na questão do protecionismo, do aumento da taxa de importação de produtos, pelo menos não na dimensão em que essas medidas estão sendo prometidas. Mas levando-se em consideração, como nós mostramos na reportagem, Trump chegando ao segundo mandato com maioria no Congresso, com uma maioria conservadora na Suprema Corte. O que, na opinião do senhor, se é que o senhor concorda com o Malangani, vai evitar Trump de pesar a mão nessas decisões, nessas ações? É o fato de que ele tem, eu concordo com o Gani, o fato de que ele tem 2 anos, né, para implementar essa agenda, e se ele quiser que essa agenda tenha continuidade por 4 anos, ele não pode pesar muito a mão justamente com o impacto econômico dentro do país, justamente pelo fato de que daqui 2 anos ele tem as eleições de meio de mandato e ele já experimentou no passado a perda de poder e sentiu como é perder o controle da Câmara de Deputados, né? Que ele criou ali a questão de 2 impeachments nesse processo todo. Então, ele tem que entender que ele vai precisar, com as medidas que for tomar, angariar ainda mais o apoio popular. E o apoio popular sempre é muito volátil e sofre aí, altera-se rapidamente com a mudança dos tempos e também com a forma como ele vai aí ser percebido novamente pela opinião pública. Todo mundo já conhece Trump como é, mas precisa se esperar justamente para ver o que vai ter de diferente nesse processo todo. Agora, o que nós temos claro é que muito do discurso dele tende a ter aquele impacto inicial, mas o fato é de que não consegue e não vai conseguir nunca, né? Isso em todas as democracias acontece, implementar justamente porque você tem um sistema político de freios e contrapesos e que, apesar de ele deter ali o controle da Câmara de Deputados, do Senado e também da Suprema Corte, não significa necessariamente que o Partido Democrata terá desaparecido e não oferecerá um certo tipo de resistência como nós observamos no passado. Agora, ele vai tentar justamente fazer as medidas que é possível. Uma delas, como a gente abordou também na questão econômica, é uma ênfase justamente na questão da exploração de combustíveis fósseis, justamente porque também tem aí muito clara a perspectiva de que toda a tecnologia verde, todo incentivo à tecnologia verde, de fato, no longo prazo, favorece a China, que é o país que tem mais contribuído neste processo todo. Então, Trump tem aí estes problemas domésticos que lhe são peculiares e, com certeza, vai enfrentar também a resistência, apesar de, neste momento, contar aí com grande apoio popular, mas isso também é muito volátil e muda rapidamente. Então, ele não vai querer perder isso justamente para se transformar num pato manco a partir do 3º ano de mandato. O fato é que esse retorno do Trump, goste-se ou não, é um retorno com implicações globais, né? Acaba impactando o planeta inteiro, está de olho nesse segundo mandato dele, né? Internamente, o Trump provavelmente vai continuar com essas questões sensíveis, como a imigração, segurança e economia, justamente para consolidar a sua base, enquanto ele enfrenta a resistência desses grupos mais progressistas e moderados, né? Essa é uma questão que ele deve colocar em pauta. Externamente, essa abordagem do Trump, do America First, ela representa uma ruptura com aquilo que a gente já falou, com a questão do multilateralismo, e redefine as alianças tradicionais e desafia as normas diplomáticas, né? Essa vai ser uma questão que externamente os Estados Unidos vão enfrentar. Essa postura, embora seja muito popular entre a base do Trump, ela gera incertezas para os parceiros globais, né? Por isso que está todo mundo de olho nesse segundo mandato dele, né? Uma questão também resolvida praticamente, né? Não se pode falar, não se pode taxar nada quando se fala de Donald Trump, mas é o protecionismo econômico, né? Que a gente mencionou aqui, essa promessa de reindustrialização, a imposição de tarifas protecionistas que podem estimular a economia local no curto prazo, mas elas acabam criando um pouco de incerteza para cadeias de suprimento global. Então, por exemplo, parceiros comerciais como China e União Europeia acabam ficando com uma sensação de incerteza no meio desse protecionismo econômico do Donald Trump, né? Obviamente, isso gera desafios à inovação, né? Porque essa retórica do presidente americano, ela frequentemente marginaliza setores emergentes. Então, por exemplo, esses setores, como o professor falou, das energias renováveis, da tecnologia, que são
cruciais, evidentemente, para a competitividade dos Estados Unidos no longo prazo, né? Fato é que todos os olhos do mundo ficam hoje atentos à posse de Trump, que, de novo, reitero, tem implicações globais. Pois é, como se diz no futebol, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, não dá para a gente misturar as coisas, o discurso de campanha, esse discurso que inflama as pessoas, gera muita expectativa. Isso é necessário para ele manter a sua base animada, foi fundamental para ele ganhar as eleições, só que agora o jogo começa de verdade. E é interessante a gente observar que as medidas que ele propõe, até que ele deseja, ou que eventualmente até fazem sentido de fato para os Estados Unidos, como o fortalecimento da indústria, ele carece de um ambiente que favoreça isso. Os Estados Unidos não consegue, a partir de hoje, dizer, olha, qualquer produto importado da China ou do Vietnã ou de algum outro país vai ter uma tarifa dobrada ou triplicada, porque isso vai aumentar a demanda por um produto mais barato que não está disponível dentro dos Estados Unidos. Então, existe uma total dependência das importações e é preciso fazer um trabalho interno, até avaliando o que efetivamente faz sentido se produzir nos Estados Unidos e se não é melhor aproveitar toda essa revolução tecnológica para continuar alimentando esse mundo do conhecimento, sobretudo o conhecimento digital, e desenvolver novas parcerias com outros países ainda em desenvolvimento para ter esse parque industrial e diminuir assim a dependência da China. Vamos ver qual vai ser a estratégia a ser adotada.